A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Quero pedir aos irmãos que abram a palavra do Senhor em Filipenses 3, a partir do versículo 12. Filipenses 3, a partir do versículo 12. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esses sentimentos. E se porventura pensais de outro modo, também isso de Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, quanto a mim, até aí. Deus vos esclarecerá. Me desculpe. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, oramos a Ti, ó Pai, clamando ao Teu nome, para que o Senhor fale aos nossos corações na tarde de hoje. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que não sejam as minhas palavras, que não seja o meu entendimento, que é mínimo, que é pouco, mas que seja, Senhor, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo através da minha vida. Em nome de Jesus, e já Te agradecemos para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Queridos, nesse texto, Paulo fala sobre a soberana vocação. E nós vemos Paulo escrevendo esse texto como se fosse um atleta, cheio de vigor, um vigor espiritual, avançando para a linha de chegada. E essa linha de chegada, a linha de chegada cristã. A maioria dos estudiosos, quando vê esse texto, eles pensam num esporte específico, uma corrida de carros. Naquela época, o carro grego, usado nos Jogos Olímpicos, era uma plataforma e uma roda de cada lado, sem nenhum lugar para se segurar, sem nada que pudesse ali participar dessa corrida. O condutor, esse atleta, ele tinha que ficar enrijecido, ele tinha que ter bom controle para que ele não caísse daquele carro. Ele tinha que ter o maior possível controle para que ele não saísse daquela linha. E é exatamente isso que o Senhor quer de nós, que a gente tenha o equilíbrio, o controle, para que a gente avance e não saia da linha onde o Senhor nos colocou. Uma vez que já somos filhos de Deus por meio da fé, nós temos a responsabilidade de completar a carreira e alcançar todos os objetivos que Deus estipulou para nós. Todos nós desejamos ser cristãos vitoriosos, cristãos que alcancem a linha de chegada e cumprir os propósitos para o qual fomos designados. Existem alguns elementos para que a gente consiga chegar até a linha de chegada. E nós vamos ver esses elementos essenciais para vencer a corrida e um dia receber a tão sonhada recompensa que a gente almeja, que é estar com o nosso Senhor e receber a coroa. O primeiro elemento que nós precisamos ter é a insatisfação.
nós vemos no primeiro versículo que nós lemos, onde Paulo diz o seguinte: não julgo ao havê-lo alcançado. É uma declaração de um cristão consagrado que nunca se deu por satisfeito com as suas realizações espirituais. É evidente que Paulo, ele era satisfeito em ter Cristo. Era evidente que Paulo estava feliz em ter Jesus em sua vida cristã. Mas ele não estava feliz da maneira como ele estava. Ele sabia que sempre ele podia melhorar. E essa insatisfação santa é o primeiro elemento. Muitos cristãos, muitos de nós, nos comparamos àquela pessoa que está do lado, quando na verdade o nosso padrão, ele é Cristo. O nosso padrão, ele é elevado. Ele não está aqui do nosso lado. O nosso padrão é mais do que a gente às vezes consegue entender. Normalmente, quando nós nos comparamos com aqueles que estão do nosso lado, esses que estão do nosso lado normalmente não fazem grande progresso. E aí a gente se comparando com ele, nossa vida também não terá muito progresso. Nossa vida santa, a nossa vida com Deus, nossa vida espiritual. Em várias ocasiões, a Bíblia nos adverte sobre o perigo de iludir quanto à própria condição espiritual. Eu sou iludido quanto à minha própria condição espiritual. Primeiro foi a igreja de Laodiceia, que nós podemos citar. Ela se vangloriava da sua riqueza, mas aos olhos de Deus ela era infeliz, miserável, pobre, cega e nua. Teve também a igreja de Laodiceia, aliás, a igreja de Esmirna, que se consideravam pobres, porém aos olhos de Deus eram ricos. Teve Sansão, que pensou que tinha força, mas a força não vinha dele. Ele na realidade não tinha nada. Tudo era do Senhor. Essa insatisfação divina é essencial para o nosso progresso espiritual. Nós já lemos esse texto essa semana, a pastora Nádia comentou sobre isso. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, assim também o meu coração, a minha alma, suspira por ti, Senhor. Esse deve ser o desejo dos nossos corações, a nossa alma suspirando por mais de Deus, mais sede do nosso Senhor. O salmista também da mesma maneira ansiava em estar com o Senhor. Quando irei e verei a face de Deus. Nós vemos isso em Salmo 42. Ele ansiava em estar com o Senhor, em ver a face do Senhor, em conversar com o Senhor, em progredir, em conhecer ao Senhor. Qual foi a última vez que nós ansiamos progredir com o nosso relacionamento com o Senhor? O segundo elemento é a dedicação. Uma coisa, essa é a expressão importante desse texto: pouco é necessário, ou somente uma coisa. Ele disse isso para Marta quando ela criticou a sua irmã. Ele disse isso também, o salmista desejava: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, testemunhou o salmista. Uma coisa. Nós estamos envolvidos
em muitas coisas, principalmente dentro da igreja, achando que isso basta, achando que é isso que vai satisfazer os olhos do Senhor, achando que esse tanto de coisas que a gente está fazendo é o que vai realmente fazer com que eu cresça. Mas não, uma coisa apenas é necessária: nenhum atleta é bem sucedido ao fazer tudo. O sucesso de um atleta, ele vem devido à sua especialização. Conforme ele vai treinando aquele único esporte, ele vai se aperfeiçoando. E assim são os vencedores de Cristo. Apenas uma coisa: nós precisamos dedicar-nos inteiramente ao chamado do Senhor. Será que somos como Neemias, quando o governador mandou chamar Neemias? Neemias, vem cá. Ele: não, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Neemias estava se dedicando àquilo que o Senhor tinha chamado ele a fazer. Neemias estava se dedicando a estar com o Senhor. E nós? Será que nós temos essa mesma dedicação que nós temos lá fora com um relacionamento com o Senhor? Porque lá fora eu tenho certeza que nós temos uma boa dedicação. Lá fora, no trabalho, na faculdade, na escola, por onde nós caminhamos, nós temos uma certa dedicação. Até porque se não tivermos, isso vai ser ruim para nós lá fora, no trabalho, na faculdade. Mas e na igreja? Essa dedicação existe? Posso responder essa pergunta hoje? Não. É só olhar para a igreja no dia de hoje. Se Mana olhar para trás aqui, ela vai levar um susto de ver que não tem praticamente ninguém. Cadê a dedicação que nós temos lá fora? Está faltando. O terceiro elemento é a direção. Quem está lá fora é controlado pelo seu passado. Mas o cristão que participa da corrida, ele deve ser controlado e direcionado pelo Espírito Santo do Senhor, e não por aquilo que foi vivido no passado. Podemos ver numa corrida, por exemplo, se o condutor do carro olhar para trás, ou se quem está arando a terra, o agricultor arando a terra, isso fala em Lucas 9,62, que o agricultor não pode olhar para trás, porque se olhar para trás, ele vai arar de maneira errada. Então, da mesma maneira que um corredor não pode olhar para trás enquanto dirige, um agricultor não pode olhar para trás enquanto ara a sua terra, nós também, atletas de Cristo, devemos olhar para aquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas e não para o nosso passado. O resultado de olhar para o passado pode ser uma colisão e um ferimento maior ainda. Nós podemos lembrar aqui que na Bíblia o verbo esquecer não significa deixar de lembrar, mas significa não ser mais influenciado ou afetado por algo. Então, na verdade, quando nós olhamos para trás e nos deixamos ser influenciados e afetados por aquilo que está lá atrás, nós estamos indo contra a palavra do Senhor. Esse esquecer significa apenas que nós quebramos o poder do passado sobre o nosso futuro. Nós não podemos mudar aquilo que aconteceu lá atrás.
Nós não temos mais como voltar e mudar aquilo que de alguma maneira nos machucou. Mas nós podemos mudar o seu significado. Isso eu aprendi com a pastora Nádia. Eu não posso mudar aquilo que aconteceu, mas eu posso mudar a minha maneira de olhar e fazer com que algo seja diferente. Alguns corredores cristãos se distraem com os sucessos de antigamente, se distraem com os fracassos de antigamente, o que é prejudicial. As coisas que para trás ficam devem ser deixadas para trás. E eu preciso ter diante de mim aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Esse deve tomar o lugar. Em quarto lugar, a determinação. Prossigo. É o mesmo verbo usado em Filipenses 3,12 e tem o sentido de esforço intenso. Às vezes até cansa, mas é esse o sentido que o Senhor tem colocado para nós. O mesmo zelo que Paulo tinha quando ele perseguia a igreja, a gente pode observar nele esse mesmo zelo no serviço com o Senhor. Aquilo que ele fazia antes com a igreja, esse mesmo zelo, essa mesma determinação, ele tinha em fazer a obra. Não seria maravilhoso se os cristãos demonstrassem essa mesma determinação na nossa vida espiritual, quando vão para a academia, quando vão trabalhar, quando vão para a faculdade, quando vão para um lazer, que seja, quando vão para aproveitar um fim de semana. O mesmo zelo eu usar lá fora e usar aqui dentro. Nós sabemos que alguns dias podem acontecer coisas que não esperávamos e ser um impedimento de estar aqui na casa do Senhor. Mas será que todas as vezes é assim? Será que todos os cultos eu tenho um impedimento que eu não consiga chegar? Será que todos os cultos eu tenho um impedimento tamanho que eu não consiga estar por uma hora só, louvando e glorificando o meu Senhor? O corredor cristão, com a mesma disposição, uma disposição espiritual intensa, sabe que quem opera é Deus. É Deus que capacita. Não é pela minha força, não é pela força da pastora Nádia, não é pela força do pastor Malta, até porque nós não temos nenhuma, mas é pela disposição de saber que é o Senhor que opera, é o Senhor que capacita, e assim pode ser com cada um de nós. Nós não somos melhores do que ninguém aqui. Se nós temos conseguido, isso é para todos. Podemos vencer a corrida. O Senhor vai capacitar. Deus opera em nós, tanto querer quanto realizar. Quando o indivíduo, quando o cristão se dedica às coisas da vida espiritual, Deus dá a maturidade necessária e fortalece para a corrida. Quando eu me coloco nas mãos do Senhor, o Senhor, Ele capacita o seu servo. Alguns cristãos ficam tão ocupados que acabam morrendo em si mesmos, achando que em si é que está a força, achando que em si é que vai conseguir alguma coisa. Outros estão tão certos que não podem se dar bem sozinhos, que nunca fazem uma pausa. Não fazem uma pausa para ler a palavra do Senhor, não fazem uma pausa para orar, nem pedir ao Senhor aquilo que deseja, não fazem uma pausa
para pedir que o Espírito Santo do Senhor olhe dentro do teu coração e veja se há algum caminho mau. Não fazem uma pausa para saber se a sua vontade, o seu desejo, ele é real, ou será que essa vontade, esse desejo, na verdade, tem um desejo errado? Nós precisamos parar para que essa determinação venha do Senhor, não apenas nossa, mas do Senhor, para que no Senhor nós consigamos chegar até o final. Em quinto e último lugar, o elemento número 5 é a disciplina. Não basta correr com disposição, vencer a corrida, mas não obedecer às regras. Também não adianta eu fazer tudo certinho pela corrida, chegar até o final, mas quando eu vou ver as regras, eu infringi algumas regras. O relato bíblico também mostra um monte de gente que começou até a corrida bem. Temos um hino que fala também que a pessoa começou, mas no final, cadê? Estava longe do Senhor. Algumas pessoas que a palavra do Senhor relata, eles não perderam a salvação, que a salvação não se perde, mas eles perderam a coroa. Nós podemos ver Ló era um deles. Nós podemos ver Sansão, Saul, Ananias e Safira. E da mesma maneira que aconteceu com eles, pode acontecer com qualquer um aqui dentro. Aquele que acha que está em pé, cuide-se para que não caia. É emocionante, é empolgante participar dessa corrida, mas quando eu olho para Jesus, é emocionante participar dessa corrida, mas quando eu sigo as regras necessárias para chegar até o final. Será ainda mais emocionante se eu ouvir o chamado lá do alto, Jesus voltando, nos levando para o céu, e ainda poder ouvir do nosso Senhor: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. É para isso que nós corremos, para chegar até o final e ouvir as palavras do nosso Senhor: muito bem, agora é descanso, entra no gozo do seu Senhor. E nós podemos concluir essa palavra da seguinte maneira: o nosso aprendizado de hoje é nunca estar satisfeito com a nossa vida espiritual. Sempre há o que melhorar. Sempre há algo para que nós possamos olhar e falar assim: não, isso aqui está errado, eu preciso que o Senhor me ajude, e pela força do Espírito Santo nós vamos conseguir vencer. É se dedicar, é ter prioridade. O que é prioridade na sua vida? A tua prioridade é estar com o Senhor, é viver com o Senhor, é conhecer o Senhor em intimidade, ou a sua prioridade está lá fora? É seguir a direção correta, sem se influenciar com aquilo que foi vivido lá atrás, sem se deixar influenciar com aquilo que é vivido dos nossos lados, mas olhando para Jesus. É ter a determinação correta, ser intenso em Cristo. Lembra quando vocês se apaixonaram pela primeira vez? Vocês só queriam falar da pessoa. Quando se apaixona é assim. E assim com Cristo, quando nós aceitamos Jesus no começo, o nosso primeiro amor era assim. Era aquele amor que a gente queria falar para todo mundo, a gente queria mostrar para todo mundo, a gente queria contar para todo mundo de tudo aquilo que Deus tinha feito, até que a gente foi deixando passar esse primeiro amor.
essa paixão e deixamos de ser intenso e seguir as regras que estão na palavra do Senhor, existentes na Bíblia. Esses são os aprendizados da tarde de hoje. Não deixar nos levar e seguir a regra. As regras estão aqui. É só eu seguir. E eu chegarei lá no final e ouvirei do meu Senhor: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Amém? Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus.